Olha o que diz a palavra de Deus, a boa palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. 2 Coríntios 12, 9, está escrito: e disse-me, ou seja, Deus agora está dando resposta ao apóstolo Paulo, dizendo assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A verdade é que todos nós temos fraquezas. Todos nós somos limitados. É assim ou não é? Nós somos imperfeitos, nós não só somos imperfeitos, mas nós temos um balaio, como diz lá no meu interior, um balaio de imperfeições. Algumas dificuldades nós temos na área intelectual, na área espiritual, na área emocional, até mesmo na área física. E algumas situações nos deixam meio que constrangidos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você nem é o primeiro fraco, nem o último. Todos nós somos fracos. Isso mesmo. Todos nós temos fraquezas. O que vai determinar o seu futuro não é as suas fraquezas. O que vai determinar o seu futuro é o que você faz com as suas fraquezas. Aí está o ponto onde Deus quer usar. Aí está o ponto onde Deus quer trabalhar na sua vida. Às vezes é uma fraqueza ligada a uma questão financeira, está desempregado há tanto tempo, às vezes é um obstáculo no relacionamento. O que é que você está fazendo? Você que está agora me ouvindo pela Rádio Novas de Paz, estamos ao vivo aqui, eu quero falar com você sobre esse problema, aparente problema. Olha só, Deus, ele vê tudo isso, até esses incômodos que você diz, mas pastor, já faz tanto tempo. Eu, pastor, não entendo bem o que o senhor está falando, porque eu procuro, pastor, esconder as minhas fraquezas, eu procuro me livrar delas. Eu até, pastor, procuro uma desculpa diante do que eu vivo. E o senhor vem dizer aqui que Deus gosta de usar pessoas fracas, eu não estou entendendo nada. Pois bem, olha aqui para mim, em nome de Jesus, você ouvinte da Rádio Novas de Paz, 88,1 FM. Olha só, eu entrei aqui para falar com você, eu estou em Brasília agora, entre um compromisso e outro eu paro aqui para trazer essa palavra, meditei na palavra, pedi orientação a Deus. E eu quero dizer a você, guarde logo isso aqui que eu vou falar. Deus, ele não vê as suas fraquezas como você vê. Ele não enxerga pelas suas perspectivas. As coisas de Deus é diferente. E olha só o que a verdade, que a palavra de Deus nos revela sobre essa questão. Isaías 55, versículo de número 8. Olha como Deus vê as nossas fraquezas. Diz assim, ó: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. Será que dá para você dizer amém aí? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. A gente é tentado a pensar que Deus só vai ligar para a gente se a gente for forte, se nós demonstrarmos atitudes fortes de resistência e tal, e tal, e tal. 1 Coríntios 1:7, a Bíblia vai dizer que Deus usou ou escolheu as coisas fracas para envergonhar as coisas poderosas. Aleluia, glória a Deus, para confundir. Eu aprendi uma coisa, que as minhas limitações não são por acaso. Não aconteceu simplesmente porque aconteceu. Não, Deus tem um propósito e Ele está me usando antes dessa oração aqui para dizer a você,
Aleluia. O nome do Senhor vai ser glorificado, Valéria, na sua vida, em nome de Jesus. Afinal de contas, irmãos, não é a nossa, entre aspas, perfeição, ou a nossa carinha de santo, ou o nosso falar manso, ou a nossa fala mansa que vai chamar a atenção de Deus, a nossa autossuficiência. Não é porque Deus não se impressiona com isso, não. Pelo contrário, Deus é atraído pelas pessoas fracas e principalmente as pessoas que admitem que são fracas. Irmãos, isso é uma tapa na cara do diabo. Jesus reconhece, a sua palavra deixa bem claro que ele reconhece os que a Escritura chama de pobres de espírito ou pobre em espírito, são pessoas que reconhecem as suas limitações, as suas imperfeições. E, na verdade, irmão, vamos deixar de hipocrisia. Nós não somos tão assim, não. Não somos tão, o que eu quero dizer, não somos tão extraordinários assim, não. A verdade é que se você parar um pouquinho, você vai ver uma coleção. É muito, é como eu falei, é um balaio de problemas. A gente não é tão redondinho assim, não. Nós não somos tão impecáveis, não. Deus, ele quer te usar. Então, nesse contexto que nós lemos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele até se alegrando diante de Deus, é porque ele entendia tudo isso que eu estou falando. E ele chamou a sua fraqueza de espinho na carne. E é bom a gente parar um pouquinho aqui, antes da gente orar, nesses momentos de fé, ou nesse momento de fé, é importante a gente entender que, quando eu digo que o espinho na carne de Paulo era uma fraqueza, vamos lembrar que, se você leu 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver que Paulo ele teve uma revelação extraordinária. De uma hora para outra, o apóstolo Paulo ele se encontra num paraíso, ele tem uma visão, e ele não sabe. Eu estou falando tudo isso para a gente entender o que é o contexto do espinho na carne. E aí, ele de uma hora para outra se vê no céu, tem uma visão que ele mesmo sendo um homem culto, um homem que dominava bem a cultura, um homem culto, né, como falei, ele não consegue explicar. Ele não consegue nem explicar se ele foi lá no paraíso, no corpo ou fora do corpo, ele ficou meio desorientado. Mas ele viu coisas que ele chama de inefáveis, que ele, toda vez que ele diz, olha, o que eu vi, ele gaguejava e não conseguia tal. E diante do que ele viu, ele foi logo para Deus e pediu para que Deus retirasse da vida dele as fraquezas, que ele chama de espinho na carne. E aí foi que Deus deu a resposta a ele, dizendo, Paulo, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, Paulo, olha, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não vou tirar o espinho não, Paulo, mas eu vou te acrescentar graça, porque a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder, diz Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então vamos voltar aqui, porque eu disse, e talvez pode soar aí estranho nos seus ouvidos, porque o espinho de Paulo era uma fraqueza, sim. O espinho de Paulo não era um problema de caráter, nem algum vício, não. O problema de Paulo era algo que lhe trazia algum obstáculo. Não sei se era uma limitação física, se era uma deficiência, se era uma doença crônica, como alguns defendem. Eu não sei se era alguma coisa que tirava a força de Paulo, enfim, ou uma luta espiritual, mas eu posso afirmar aqui que não era nada de pecado, algum vício, alguma questão de caráter, não. E diante disso aí, aleluia, Paulo ele encontra em Deus um lugar. Eu costumo dizer que Paulo encontra lugar na lista de Deus. E para falar de lista, eu quero dizer que só tem lugar na lista de Deus para ser usado as pessoas que têm algumas limitações e principalmente, foi o que eu falei aqui, as pessoas que admitem as suas fraquezas. Quando você pensa nas suas limitações, você logo conclui
que Deus poderia não lhe usar, porque você tem esse problema, essa dificuldade, talvez essa timidez, seja lá o que for. Mas eu aprendo aqui e fico feliz. E aqui é um ponto importante na mensagem para a gente orar, ou nessa palavra para a gente orar. Eu aprendo que as nossas fraquezas nos ensinam grandes lições. Grandes lições. Mas eu queria compartilhar com você pelo menos 2 lições que esse capítulo 12 de 2 Coríntios nos ensina. 2 lições que podem mudar a sua vida, a sua história, o seu rumo. Você ouvinte da Rádio Novas de Paz, que está chegando agora, eu sou o pastor Júnior Técio. Eu parei um pouquinho aqui para a gente orar, fiz questão de falar ao evangelista Rejanildo, eu quero trazer a primeira palavra do programa, eu quero orar com os irmãos, porque eu preciso também desse momento espiritual para aquecer a minha vida, para me fortalecer. Então, pastor Júnior, a gente já viu, pastor, que Deus ele tem interesse de usar os fracos. A gente já viu, pastor, que Deus vê as coisas, não é como a gente vê, né, pastor? A gente viu que os planos de Deus são muito maiores. A gente viu também, pastor, que Deus ele gosta de confundir os poderosos e as coisas do mundo com as pessoas e com as coisas fracas. Então, dito isso, eu agora quero lhe convidar. E aí talvez você ache um pouquinho estranho, mas é Bíblia para a gente, é ensinamento espiritual. Eu quero lhe convidar para você se alegrar nas suas fraquezas. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu oro, Pai, para que o Senhor tire esse negócio de mim. Talvez no corpo, sei lá, na alma, algum trauma, sei lá, algum abuso que você sofreu lá atrás. Talvez um sentimento de timidez, um sentimento, sei lá, alguma limitação intelectual, não sei. Aleluia. Mas eu quero lhe convidar para você dar glória a Deus. Isso mesmo, como a nossa irmã Renata está dizendo aqui, gratidão ao meu Deus. É isso mesmo, porque, olha só, o apóstolo Paulo, ele, depois dessa visão espiritual, ele aprendeu a se gabar. Eu poderia usar essa expressão, como algumas traduções diz, que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 10, ele se gaba. Se gabar é como que ele dissesse assim, ó, eu já não faço questão de esconder as minhas fraquezas, nem de passar um pano por cima e jogar lá debaixo do tapete os meus erros. Com equilíbrio, eu vou aprender a me alegrar, porque através dessa alegria, Deus, ele vai firmar os meus passos e me dar um rumo novo. É exatamente isso que eu lhe convido hoje. Mas eu quero aqui lhe mostrar, isso me empolga, me deixa alegre. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui para a gente orar. Olha só, eu aprendo aqui que pelo menos 2 grandes lições as nossas fraquezas nos ensinam. A primeira lição que eu aprendo é que as nossas fraquezas nos levam a depender de Deus. E vamos lembrar aqui que quando Deus tirou o povo lá do Egito para a Terra Prometida, Deus fez com que o povo passasse 40 anos zanzando lá no deserto, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, dá errado aqui, volta, e ficaram rodando lá, feito uma barata tonta, 40 anos, para aprender essa lição. Aprender só uma lição. Que lição é essa, pastor Júnior? A lição de depender de Deus. E as suas fraquezas e as minhas fraquezas me ensina, te ensina, nos ensinam a depender dele. Aleluia, glória a Deus. E é o que Paulo fala, ele diz assim, ó, já que eu sei que tudo é para o bem, ou tudo é para o bem de Cristo, sinto-me feliz com os espinhos e com os insultos, as durezas, as perseguições e as dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia, glória a Deus. Toda vez que você se sentir fraco, você vai ver que junto com isso,
você vai ser levado a depender mais de Deus e Deus não vai te desapontar, porque Deus tem prazer. Deus gosta de usar pessoas fracas. Tem lugar para você e para mim, glória a Deus, no meio dessa luta, no meio dessas limitações. A segunda coisa que eu aprendo é que as nossas fraquezas, elas é como se fosse uma espécie, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor aqui. É como se fosse uma força que equilibra a nossa arrogância. Isso mesmo, isso mesmo. Arrogância. As nossas fraquezas nos impede ou equilibra esse pecado, que até a palavra é feia de falar. Você chegar, hein, alguém dizer, você é arrogante. E não é nem que dá uma tapa na sua cara, né? É uma palavra feia, sei lá, depreciativa. Meu Deus, arrogância. Pois bem, o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto que as fraquezas, oh Jesus, as fraquezas, elas nos ensinam como se que fosse uma espécie de prevenção da arrogância. E sabe o que o apóstolo Paulo disse? Ele disse assim, ó, para que eu não ficasse muito orgulhoso, diz a tradução aqui, ó, foi-me dado o dom de uma deficiência, meu Deus, para me colocar em constante contato com as minhas limitações. Bem esclarecedor, né? Essa tradução, bem esclarecedora essa tradução. Eu vou ler mais uma vez. Para que eu não ficasse muito orgulhoso, foi-me dado o dom de uma deficiência, que ele chama de espinho na carne, para me colocar em constante contato com as minhas limitações. Aleluia. Deixa eu lhe dizer algo tremendo aqui da parte de Deus. Deus, às vezes, ele permite uma grande fraqueza para que a gente controle o nosso ego, para a gente ser orgulhoso, ser cobiçoso. Só precisa a gente se afastar um pouquinho das coisas de Deus e a gente vai ver essas mazelas todas tomando conta do nosso coração. Então, as fraquezas, esse limitador. Mas Deus não permite só limitação, só problema não. Você vai ver que diante dos seus problemas, que Deus permite que você seja tratado por eles, Deus também vai te dando do outro lado graça. Foi assim, para a gente já ir orar agora na vida de Gideão. Gideão, ele tinha 32 mil homens para combater os midianitas, mas Deus fez com que o número fosse reduzido e ficasse só 300 homens. Gideão era um homem acanhado, era um homem medroso. E Deus não deixa agora à disposição dele um grande exército, como que para suprir o medo dele, não. Deus trata o medo de Gideão. E diz, Gideão, não é com 32 mil, rapaz. É com 300, porque diga aos covardes e medrosos que desapareçam. Eita, a gente poderia falar aqui, eu quero concluir com isso, aleluia. A gente poderia falar de Moisés. Moisés era, pensa num caba brabo, tinha um gênio forte. E por causa desse temperamento de Moisés, Moisés assassinou um egípcio. Não só isso, mas Moisés ele feriu a rocha. Moisés quebrou a tábua dos 10 mandamentos. Moisés era meio impaciente, brabo todo. Mas sabe o que é que Deus fez com Moisés? A palavra do Senhor diz que Deus transformou Moisés num homem mais paciente do mundo. Deus transformou a vida de Moisés.
E Deus vai transformar a sua fraqueza. Isso era uma fraqueza, impaciente, brabo todo. A gente poderia falar aqui de Davi. Davi, um adúltero. Davi não podia ver um rabo de saia, vamos dizer assim, para a gente entender bem. Mas Deus transformou esse adúltero, covarde, matou um homem, um dos seus melhores soldados, por causa de um rabo de saia. É o que a Bíblia diz, né? Eu estou falando aqui nas minhas palavras. Mas Deus transformou esse homem num homem segundo o coração de Deus. Será que dá para você dizer glória a Deus aí? Aleluia! Tem exemplos, e muitos exemplos, a gente podia falar aqui muito tempo de muitos exemplos bíblicos, mas eu quero encerrar com um exemplo de João, conhecido como filho do trovão. Arrogante era ele, viu? Arrogante era o rapaz. E ele se tornou no apóstolo do amor. Como é que pode, hein, irmãos? Como é que pode isso? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus, eu estou colocando a mão aqui no meu coração, dizendo, Deus vai usar as minhas fraquezas. Se você puder, digite assim. Aí, você que está nas redes sociais, nos ouvindo agora, pelas redes sociais, pelo YouTube, Rádio Novas de Paz Oficial, digite aí, Deus vai usar as minhas fraquezas. Você pode, diga pelo rádio aí, aleluia, nos ouvindo, Deus vai usar as minhas fraquezas. Deus vai usar as minhas fraquezas. Aleluia, não desista. Eu sei que quando a gente se expõe, quando a gente é sincero, a gente pode provocar nas pessoas um certo preconceito, mas peça sabedoria a Deus. Não é o melhor lugar a se esconder, ou esconder suas limitações. Nem sempre é o melhor. Seja sincero, seja sincero. É o que Deus quer. Deus não vai cobrar jamais de você perfeição, mas sinceridade. Deus vai usar as minhas fraquezas. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus possa nos ajudar a manter o nosso ego equilibrado, para que a arrogância não chegue na nossa vida. Que nós possamos aprender continuamente a depender de Deus. E como Moisés, que nós possamos ver essa mudança. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Deus mudou a vida dos homens de Deus. E na sua vida, na minha vida, não será diferente. A minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém?